Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Em mais uma etapa, nos encontramos na nossa sala virtual do curso técnico em meio ambiente. Eu sou Neide Nery Carvalho Batista e vou trabalhar com vocês a disciplina Gestão de Resíduos Sólidos, no período de 21 de março a 17 de abril. A ementa da nossa disciplina é sobre a origem e geração dos resíduos, sobre a caracterização dos resíduos sólidos, a disposição final e as normas da ABNT aplicáveis. O objetivo geral é adquirir conhecimento sobre gestão de resíduos sólidos num contexto da sociedade produtiva, com acúmulos de resíduos gerados pela produção humana, classificando os diversos tipos, suas características e os problemas do lixo no espaço mundial e em algumas cidades brasileiras. Os objetivos específicos são compreender e analisar o crescimento populacional mundial vinculado à Revolução Industrial e como este crescimento altera os processos de produção humana e interfere nos impactos ambientais. Contextualizar a sociedade capitalista e compreender a origem, caracterização e classificação dos resíduos sólidos. Analisar diferentes sociedades mundiais e grandes sociedades brasileiras e a relação dessas sociedades no processo de produção dos resíduos sólidos no início da urbanização. Identificar, na atualidade, como ocorre a geração de resíduos sólidos no Brasil e propor soluções para o reaproveitamento desses resíduos numa forma de amenizar os impactos ambientais. A metodologia aplicada se resume na apresentação de 4 videoaulas nos encontros presenciais, com exposição do conteúdo e orientações para as atividades previstas. O processo de ensino e aprendizagem será de forma dialogada, interativa e colaborativas, com atividades presenciais e à distância e com participação efetiva nos fóruns de discussão. O processo metodológico do conhecimento se efetuará com a resolução de atividades utilizando o caderno didático e o ambiente virtual de aprendizagem AVA, com interatividades entre cursistas, professores mediadores e o professor formador. Essas atividades deverão acontecer no prazo previsto, observando sempre a data disponibilizada referente a cada unidade. As atividades incluirão leitura de textos disponibilizados, visualização de vídeos informativos, participação em fóruns de discussão, trabalho em grupo, interpretação e análise de textos e resolução de questões. A avaliação será contínua ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Será observada a capacidade de concentração na exposição do conteúdo através da videoaula e na leitura dos textos indicados, como também a participação em grupo, a capacidade de exposição oral e produção escrita, a competência na análise de textos e reflexão crítica e, por último, a eficiência na resolução de questões de múltipla escolha. Em cada unidade, apresentaremos um fórum de discussão. Procurem participar com o conhecimento adquirido através do caderno didático e, de preferência, utilizando as palavras de vocês, expondo de forma simples, refletindo uma aprendizagem significativa. A atividade avaliativa da segunda e quarta semana foi elaborada em um planejamento único, dividido em 2 etapas, sendo que a primeira etapa vocês deverão apresentar na segunda semana e a segunda etapa será concluída na quarta semana.
Esta atividade será realizada com a construção de um diagnóstico sobre o destino e o tratamento do lixo na cidade polo de origem. Poderá ser registrado com fotos e concluir com observações e sugestões para melhorar a paisagem ambiental da cidade de vocês. O conteúdo que será ministrado se desenvolverá através de 4 unidades. Num primeiro momento, vamos refletir sobre o processo histórico da sociedade moderna e seu sistema de produção. Sabemos que a organização social só foi possível após o processo de sedentarismo, que é a dominação da natureza. Foi a partir dessa organização que as transformações promovidas pelo homem na natureza se intensificaram gradativamente. A evolução antrópica está associada ao desenvolvimento progressivo tecnológico que possibilita ao ser humano uma menor submissão aos processos naturais. E para assegurar a sua sobrevivência, vem modificando esse espaço, promovendo alterações no equilíbrio e na funcionalidade dos ambientes naturais. É o momento que se dá a evolução da humanidade e a evolução da produção dos meios de subsistência. Surge, então, o modo de produção. O que é isso? É a soma das forças produtivas, como a sociedade produz seus bens e serviços e como a utiliza e os distribui. A partir de então, nos deparamos com uma sociedade organizada com crescimento populacional e aglomerações urbanas. O modo de produção de um local define as relações sociais que ali se instalam, segundo a capacidade de adaptação ou adequação às condições naturais existentes. É o momento em que se registra a relação homem-natureza e as consequências para o meio ambiente. O espaço como território de ação do indivíduo foi se transformando em propriedade privada e as riquezas naturais que antes eram de usufruto de todos tornou-se símbolo de poder e opressão. Nesse processo desenfreado de consumo, faz-se necessário a cada dia a geração de mais e mais mercadorias, exigindo a retirada cada vez maior de matéria-prima da natureza. E para garantir o eterno ciclo do consumo, que é a essência do sistema capitalista e do acúmulo de mais capital, os fabricantes têm diminuído o tempo de vida útil de suas mercadorias, tornando-as descartáveis. Surge, então, um novo problema ambiental, além do esgotamento dos recursos naturais, o descarte de mercadorias usadas ou não, aproveitáveis ou não, o acúmulo de lixo e a poluição ambiental. A origem dos resíduos sólidos torna-se um problema ambiental, grande problema da sociedade capitalista atual, tornando visíveis os impactos da globalização da economia sobre o meio ambiente. Vários questionamentos vão surgir. Será que com um crescimento populacional tão grande, conseguiremos no futuro tratarmos todo o lixo que produzimos? O que fazer com os resíduos? Primeiramente, temos que compreender o que é resíduo e o que é lixo. O lixo é definido como qualquer tipo de item que não tem mais utilidade e não pode ser utilizado, esteja em estado líquido ou sólido. Já o resíduo, por sua vez, é o nome dado à sobra de material que pode ser realizado de outra forma por outra pessoa em determinado momento. Como as sociedades antigas e na atualidade destinam e tratam desse lixo? O lixo é uma opção positiva? Quais os problemas do lixão? Existem outras alternativas para se descartar esses lixos? E os aterros sanitários, como funcionam? É uma melhor opção? Quais as vantagens da incineração?
Bem, num segundo momento, vamos compreender e analisar como ocorreu o crescimento populacional mundial vinculado à Revolução Industrial e como esse crescimento altera os processos de evolução humana e interfere nos impactos ambientais. Faremos uma reflexão sobre as previsões de Thomas Malthus. Será que ele estava certo? Naquele momento, ele não previa que as condições tecnológicas capacitariam o homem a produzir em menor espaço de tempo e com maior produtividade. Apesar das expectativas malthusianas não terem sido confirmadas, a elevada taxa de crescimento populacional gera uma complexidade de impactos ambientais. Num terceiro momento, vamos compreender de onde vem e quais as principais características dos resíduos sólidos. Vamos identificar os vários tipos de resíduos, a sua periculosidade ou não, e as fontes geradas dos diversos tipos de resíduos. E, finalmente, no quarto momento, vamos analisar como as diferentes sociedades mundiais lidaram com a questão dos resíduos sólidos no passado, em que havia um processo de urbanização crescente. Compreender como as grandes cidades brasileiras lidaram com os resíduos sólidos em tempos passados, no início da urbanização e atualmente, como ocorre a geração de resíduos sólidos no Brasil. Bem, pessoal, convido a todos para acessarem a sala da disciplina, onde estará disponível todo o material didático proposto para discussão. Aproveitaremos esse período para trocarmos experiência e aprendermos juntos. Espero que no final do processo, todos os questionamentos em relação ao conteúdo tenham sido assimilados de forma produtiva e com bastante aprendizado. Bons estudos a todos, um grande abraço e até breve.